Muito boa tarde. Bem-vindos e bem-vindas ao Orientando Famílias, esse espaço onde a gente conversa com vocês, ensina vocês de alguma forma a melhorar a relação entre pais e filhos, viver da psicologia, ter mais segurança para atuar nesse nicho de orientação parental. Eu sou Fabrícia Barros, especialista em orientação parental, junto com a Fabiana Brando, e a gente toca tecnicamente aqui esse Instagram. E a gente tem alguns recadinhos aí para dar para vocês super importantes, que são, né? O primeiro deles, muito boa tarde, pessoal que está entrando agora. Sejam muito bem-vindas. Vão aí, quem está entrando já pode ir mandando os aviãozinhos, chamando os amigos, chamando os colegas que podem de alguma forma se beneficiar desse conteúdo, tá? Enquanto isso eu vou dando, antes da gente começar a nossa live, eu vou só dar alguns recadinhos importantes. O primeiro é que as inscrições para a nova turma do nosso método OPP, Orientação Parental para Psicólogos, já está aberta e as vagas, né, já temos aí 55% mais ou menos das vagas preenchidas, o que significa que vocês precisam correr atrás se vocês ainda estão pensando, estão indecisos. A gente já tem mais da metade, então, das vagas da nossa turma preenchidas. Quem quiser, né, saber maiores informações sobre o curso, valores, conteúdo programático, a forma como o curso vai ser entregue, é só acessar o www, que eu vou pôr aqui para vocês, metodopp.com.br/turma 4. Tá certo? Tá certo. Vou fixar aqui o link para vocês. Acho que muito boa tarde, pessoal que está entrando. Estou só dando alguns recadinhos. Estava falando aqui que a gente já está com 55% das nossas vagas preenchidas. Então, quem quiser, que ainda tiver na dúvida, pode deixar pergunta aqui também durante a live, do que vocês querem saber. Mas as informações gerais do curso estão nesse link que eu coloquei aí para vocês, tá? Hoje a gente vai conversar com uma aluna nossa, né, da terceira turma. Já eu vou chamá-la para entrar, mas enquanto isso eu tenho alguns recadinhos importantes para vocês. Muita gente perdeu o prazo, tá, para ver as aulas do curso gratuito Orientando Pais com Segurança e Propósito, que foram as aulas que a gente disponibilizou na semana passada, e aí, né, quem perdeu pediu pra gente liberar novamente, enfim, para conhecer mais de perto a nossa metodologia e conseguir tomar, né, quem ainda tá em cima do muro, conseguir se decidir se o curso pago é para vocês ou não. Então a gente decidiu liberar as aulas novamente, tá? Logo depois que acabar essa live. Ok, eu já vou chamá-la, Ju. Tô aqui na minha cola, tá, gente? Logo depois que acabar a live, a gente vai colocar o link lá nos grupos de WhatsApp. Então as aulas vão ficar liberadas somente até amanhã, quarta-feira, tá? E por favor, não percam o prazo novamente. Tô falando aí das aulas gratuitas que foram liberadas na semana passada, saíram do ar domingo, mas hoje, assim que acabar a live, a gente vai colocar o link nos grupos de WhatsApp para quem perdeu e quem quiser ter contato aí ainda de uma forma gratuita com a nossa metodologia, com a nossa... Ah, que bom, Carlos! Então corre que vai ficar só até amanhã, tá? O segundo recado super importante é que amanhã, às 19 horas, a gente já vai ter a aula inaugural da nossa quarta turma, tá? Vocês sabem aí, quem acompanhou a gente, viu quando a gente passou o conteúdo programático, a gente tinha, né, teoricamente 6 semanas de curso, porque a gente vai liberando as aulas e tendo as aulas ao vivo para tirar dúvida, mas a gente, desde a última turma, a gente introduziu mais essa primeira aula, que é uma aula inaugural, tá? Com uma vivência muito bacana, muito especial, que a gente faz no intuito mesmo de sensibilizar para tudo que a gente vai viver no curso. Eu costumo dizer que o nosso curso, ele não é só uma apresentação de conteúdo, né? Ele tem um caráter formativo e vivencial, experiencial daquilo que a gente troca com vocês. Então amanhã,
A gente tem essa primeira aula inaugural já para os inscritos no curso, mas queremos dar aí para vocês que nos acompanham a oportunidade também de participar dessa primeira aula, mesmo que vocês ainda não tenham comprado o curso, exatamente para ajudar vocês nessa decisão, né? Quem quer olhar, Fabrício, eu ainda estou muito na dúvida se é para mim ou se não é para mim, é só vocês aparecerem amanhã na aula inaugural, vocês vão ver um pouquinho como é que funciona por dentro, né? A proposta do curso. E aí, o que vocês devem estar aí? Tá bom, mas o que eu preciso fazer para participar? Deixa eu só, tá, gente? Deixa eu botar o óculos aqui. Vocês podem estar... a gente vai dar todas as informações sobre como participar da aula inaugural amanhã, mesmo para quem ainda não comprou o curso, pelos grupos de WhatsApp. Então, quem ainda não está nos grupos, por favor, entre, né? Qualquer coisa, chama a gente pelo direct, que a gente vai passar o link direitinho, que vocês vão ter todas as orientações de como participar dessa aula inaugural, conhecer um pouco mais de perto a metodologia. A gente confia muito no nosso conteúdo, a gente confia muito na forma como a gente pensou, organizou e estruturou o curso. Então a gente quer dar aí uma palhinha, né, para quem ainda está indeciso. Então amanhã às 19 horas, todos vocês, os que compraram o curso e os que ainda não compraram, estão super convidados para aula inaugural. Já já vocês vão receber todas as orientações de como participar, tá? Dito isso, vamos chamar a Ana, coitada, que ela já está nos esperando aqui. Ana, tô te procurando. Peraí. Ana, você pode mandar para mim a solicitação? Porque eu não te achei aqui na minha lista. Bom, e aí, enquanto a Ana tá entrando, tá me chamando, durante toda essa semana a gente vai ter live com vocês às 15 horas. Vai ser uma live comigo ou com a Fabi, pra gente continuar conversando sobre essa temática da orientação parental, tá? E também pra gente ir tirando dúvidas, ou recebendo alunas, ou ir tirando dúvidas de vocês em relação ao curso também, tá? Fiquem muito à vontade. Achei a Ana aqui, deixa eu convidá-la. Pronto, Ana, te chamei. Te chamei aí para entrar comigo. O Instagram às vezes demora um pouco para atualizar, tá, gente? Opa, a Gleice está aqui colocando que já vai fazer a inscrição hoje. Adorei, Gleice. Estamos te esperando já na aula inaugural amanhã, tá? Gente, eu tô com algum problema. Toda vez que é minha dúvida, toda vez que eu vou receber os alunos aqui, eu tenho dificuldade na colocar o aluno para dentro aqui do Instagram para participar da live comigo. Já te chamei, Ana. Não sei o que pode estar acontecendo. Ju, o pessoal do suporte, se puder dar um apoio aí para Ana, eu já chamei, já convidei, tá? Enquanto isso, eu vou, se vocês já quiserem ir colocando as dúvidas de vocês aqui sobre o curso, a gente vai respondendo enquanto a Ana está tentando entrar. Gleice, seja bem-vinda. Queremos te ver amanhã na aula inaugural às 19 horas. Pessoal que está entrando aí, já já vocês vão saber como participar também. Quem está nos grupos de WhatsApp vai saber como participar mesmo ainda não tendo comprado o curso. Por algum motivo está falando que você não está podendo participar, Ana. Eu estou te chamando aqui, ó, entrar ao vivo com Ana, entrar ao vivo com Ana. E aí aparece uma mensagem que você não pode participar. Não sei o que pode estar acontecendo, Ju. Tem como ajudá-la, por favor? E aí, gente, pessoal, tem a opção de você... Bom, vamos lá, gente. A Ana tá entrando e vocês vão me abandonando já já, porque eu não tô falando nada, né? Mas enquanto ela tá tentando entrar, eu queria saber de vocês, assim, quem é que ainda tá na dúvida, quem é que queria fazer o curso, mas não tá se sentindo ainda
100% seguro? O que está faltando? O que vocês gostariam que a gente esclarecesse? Como eu falei no início, a gente já está com 55% das vagas fechadas, então é uma decisão que vocês precisam tomar e que eu quero ajudar vocês, né, a topar ou não, né? Porque pode ser que vocês também que eu explique que não faça sentido ainda assim esse investimento, e é importante que vocês vão ter segurança ou para entrar na turma ou para não entrar na turma, né? A ideia é tomar uma decisão com mais segurança. Eu não sei o que está acontecendo, gente. Por algum motivo a Ana não está conseguindo entrar. Eu vou então adiantando um pouquinho sobre uma dúvida que vem aparecendo bastante, que a gente tem recebido. A Fabi comentou um pouquinho sobre. A Ju tá falando que a Ana já está entrando. A Fabi comentou um pouquinho sobre isso ontem, não sei se todo mundo estava na live com ela, mas eu acho que é importante comentar, né? A Cicluli falou que quer muito, mas falta money, né? Então, eu acho muito importante deixar claro, né, no que vocês estão investindo. Então, no tamanho do investimento. A gente recebeu uma mensagem, inclusive ontem, de uma pessoa que queria muito participar e com uma história bem complicada de vida, né, enfim, e que a gente ficou super emocionada. Ela contou pra gente, ela poderia não ter contado, mas ela resolveu contar pra gente que ela estava fazendo aquele investimento, né, com muita fé na nossa, acreditando mesmo, né, de que a partir daquele curso as coisas aconteceriam para ela. Então ela deixou muito claro pra gente o quanto que ela estava priorizando naquele momento a carreira dela e o quanto que isso aumenta a nossa responsabilidade, né? Então a gente costuma dizer que cada inscrição que vocês fazem, né? E a gente sabe que fazer um investimento em qualquer coisa não é fácil, não é uma decisão simples, né? A gente precisa ter alguma segurança de retorno. Agora eu acho que a Ana vai conseguir entrar, hein? Que a gente precisa ter alguma segurança de retorno, é importante para a gente. E cada inscrição que a gente recebe, deixa eu só dar boa tarde. Ana, seja bem-vinda. Oi! Tá. Se seu computador estiver ligado, eu vou pedir para você tirar o som, porque tá dando eco. Enquanto a Ana vai se ajeitando aí, Ana, bem-vinda. Eu vou aqui só respondendo essa questão de uma psicóloga aqui. Ainda tá dando um ruído, gente. Vocês estão ouvindo? Um eco? Vamos ver se melhora agora. Estão vendo? Agora ficou ok. Melhorou, perfeito. Só vou terminar de responder essa pergunta e já a gente já conversa, Ana. Bem-vinda, obrigada. Então, e aí a gente costuma dizer que cada inscrição, né, a gente entende como, pra gente, como um investimento num sonho, né, num projeto. E que a gente cuida disso com muito carinho. Então, a gente se comprometeu com essa pessoa que dividiu, né? A gente se comprometeu formalmente, porque ela nos acessou mais diretamente, mas, óbvio, o nosso compromisso é com todas vocês, de acompanhá-la de perto, né? E a gente falou, não, a gente vai junto, a gente aposta na sua aposta. Então, a gente entende que é difícil, né? Que não é fácil fazer nenhum tipo de investimento financeiro, mas a gente confia muito no que a gente oferece em contrapartida para vocês em termos de conteúdo, não só em termos de conteúdo, mas em termos de acompanhamento. A Ana vai poder dar o depoimento também nesse sentido, né? O quanto que a gente acompanha, o quanto que a gente se dedica a cada turma para fazer valer cada centavo do investimento de vocês. Então, Ana, respondida a pergunta, seja muito bem-vinda mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. A Ana vai se apresentar, mas ela foi aluna da nossa terceira turma, né? Uma aluna sempre muito atuante, sempre muito presente em todas as aulas, muito participante, era sempre super agradável te ouvir. Enfim, agora a Ana vai conversar um pouquinho com a gente, né? Comigo aqui, com vocês também, sobre como foi a experiência dela de participar do curso, mas antes eu queria que você se apresentasse, Ana, falasse da sua trajetória, da sua experiência, para o pessoal te conhecer. Claro. Boa tarde, Fabrícia, que prazer estar aqui. Imagina, 3 meses atrás eu nem imaginava isso. Muito gostoso. Boa tarde, pessoal que está aí nos assistindo, todos bem-vindos.
Fabrícia, desculpa o transtorno aqui. Que isso? Antes eu entrei pelo Note e achei que podia ser. Depois aí a Ju, né, muito atenta como sempre, me disse que tinha que ser pelo celular. Como Então, sempre. Ela é uma espero querida. que, sim, né? Espero que esteja tudo bem aí, que vocês estejam me ouvindo bem. Tá tudo ótimo. Então, eu sou a Ana, eu sou psicóloga, eu sou formada há bastante tempo. Então, vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu entrei na universidade, eu tinha 19 anos. Uma menina. Naquela época, para entrar em psicologia, a gente tinha que fazer aquele teste de orientação. Não sei se vocês fizeram, acho que depois ele foi Não. abolido. Então, eu fiz o teste para entrar, era toda uma avaliação psicológica que os psicólogos tinham que fazer. Aí eu fiz o teste, eu estava grávida do Júnior, e aí quando eu fui fazer a faculdade, eu já estava com o bebê, já tinha ganhado o bebê, né? Então, eu tive 2 filhos, eles têm diferença de 1 ano. Só que foi bem difícil assim fazer a faculdade com 2 bebês Imagino. jovens. E aí eu fiz 2, 3 anos ali da universidade e eu tranquei o curso porque estava bem difícil. Aí parei, criei meus filhos, então isso tem um pouco a ver com a orientação parental. Por que eu estou contando isso, tá? Perfeito, fica à vontade. A história do terapeuta, né? É verdade. O que isso tem a ver no consultório, né? Aí eu disse, não, eu vou criar meus filhos, tudo aquilo que eu tinha aprendido com a Ellen Bee, lá de desenvolvimento infantil, que eu acho que era o único livro assim, que a gente tinha de desenvolvimento, era a Ellen Bee, né? Lá nas primeiras edições, eu digo, não, eu vou curtir os meus filhos, naquela época não morava bem distante de mãe, de sogra, então não tinha nenhum apoio assim ambiental, né? E aí eu tranquei a faculdade. E depois eu resolvi, quando eles já estavam bem maiores, assim, depois de várias trajetórias, aí eu fui fazer magistério, aí eu dei aula. Eu digo, não, o meu sonho é a psico e eu tenho que voltar. E aí eu voltei, isso meus filhos já tinham aí uns 9, 10 anos, né? Aí eu voltei e fiz a psicologia. Aí eu abri consultório, mas dentro do curso de psico, eu me apaixonei pela terapia sistêmica. E aí eu já comecei no consultório, já abri com essa possibilidade de atender famílias e tal, mas sentia falta de uma especialização. Aí eu fiz a especialização em terapia sistêmica e continuei atendendo famílias, continuei atendendo individual e continuei atendendo crianças e adolescentes. Atendi, assim, um público bem vasto, Sim. né? Porque quando tu começa com todos, né? Sim. Tu não faz assim, muito uma seleção do que tu gosta. Verdade. Depois eu fiz formação em Gestalt. A minha última formação foi em Gestalt terapia. Então, eu tenho formação em terapia sistêmica e em Gestalt terapia. Só que, claro, eu fui me avaliando, né? A gente vai se avaliando como é que a gente se sente, né? O que acontece comigo quando eu estou no consultório? O que acontece comigo naquele tempinho ali que eu estou me arrumando para ir atender pessoas? E tinha alguma coisa que eu não sei o que é. Acho que eu descobri um pouquinho fazendo o curso com vocês, mas tinha alguma coisa que não me deixava confortável para atender crianças e adolescentes. Porque eu sempre atendia as crianças e adolescentes, mas tinha momentos que eu atendia os pais. Sim. Né? Assim como todo o psicólogo clínico faz quando atende crianças. Atendia os pais. E era com os pais que, sabe, que a minha tesão ia lá em cima. Adorava estar com os pais, mas não tinha algo claro para mim, assim. O que tem aí? O que eu posso fazer? Eu não encontrava uma resposta para as minhas perguntas. E eis que, depois de 20 e poucos anos na clínica, eu ali, né, passeando pelo Instagram e aparece ali as gurias, a Fabrícia e a Fabiana. E aí eu digo, o que é isso aqui, né? Tá, umas aulas e tal. Já cliquei, já fui assistir. E aí eu me apaixonei. Então, a partir daquele momento, o meu Instagram podia dizer assim, relacionamento sério com a Fabrícia e a Fabiana. Que fofa. Porque foi muito legal. Gente, foi assim, eu me emociono até de falar, porque eu tô rouca hoje, tá, gente? Porque aqui onde eu moro tá uma neblina e tá
13 graus. Nossa. Então tá muito frio, neblina e eu tô rouca, né? Porque a minha rinite vai lá no ar. Se a minha voz fica muito chata, vocês me avisam, tá? Que De daí forma eu alguma. paro um pouquinho, porque eu adoro falar, né? E aí eu me apaixonei, comecei a assistir as aulas das gurias. Às vezes não conseguia assistir assim todas, porque elas têm muito conteúdo e elas têm muita aula, né? Mas quando foi ali no primeiro dia para fazer a inscrição do curso, eu digo, esse curso eu vou fazer. E, bom, elas já sabem toda a história, não vou contar aqui, né? Não, pode contar pro pessoal que tá ouvindo a gente, que eles têm uma galera, tem uma galera indecisa aí, tem uma galera indecisa. Tá bom. Gente, eu tava no quarto, assim, e aí as gurias botaram ali uma aula bônus de transtorno de déficit de atenção para quem fizer a inscrição hoje, eu tava em dúvida. E eu saí do quarto onde eu estava assistindo as gurias, e aí eu cheguei na cozinha e o meu marido estava na cozinha. E aí ele disse assim, o que tu tá fazendo? Eu digo, eu tô comprando um curso. Como assim? Tô comprando um curso e é maravilhoso. E eu tava numa empolgação, parecia uma adolescente que ia sair com o primeiro namorado. Aí o meu cartão trancou. Meu cartão de crédito trancou. Porque eu já pago, né? Porque nessa pandemia aí eu sou a pessoa que mais faz cursos, né? E aí o meu cartão de crédito não alcançava o valor. E aí eu digo assim, eu preciso fazer esse curso e o meu cartão não está alcançando, né? Porque eu tô ferrada, eu tô fazendo um monte de curso, comprei um monte de livro. Aí ele olhou para mim e ele disse assim, Ana, eu nunca vi o teu olho brilhar como ele está brilhando em relação ao curso. Eu vou te dar o curso de presente. Gente, ele me deu o curso de presente. Na hora, um querido. Ele sempre me entusiasmou muito e tal, mas ele nunca tinha tido, assim, em 10 segundos, uma decisão. E ele disse, nossa, eu nunca tive tão entusiasmado. Porque eu falava para ele, olha, eu estou assistindo um curso muito legal, estou vendo live. Então, ele sempre sabia o que eu estava fazendo. Mas ele não sabia que eu ia ser tão rápida para comprar. E assim, pessoal, eu digo para vocês, disse isso para as gurias nas aulas, enfim, é um dos melhores cursos que eu já fiz. A gente tem um norte, a gente tem toda a assessoria delas, a gente tem muito conteúdo. Eu, inclusive, até hoje eu não consegui dar conta dos conteúdos, de tanto conteúdos que as gurias têm. Então, eu que estava me sentindo perdida, porque eu estava não com família, não com casal e não com adulto. Essas terapias, para mim, eu continuo e amo, adoro. Mas no atendimento a crianças e adolescentes, eu estava confusa. Confesso para vocês que me sentia assim, no meio do mar, num barquinho, sozinha. Quando as gurias apareceram na minha vida, eu brinco com elas que eu me atirei no mar, sem pestanejar, e eu digo, eu vou com vocês. Porque eu me senti muito segura. E realmente, Fabrícia, acho que vocês dão toda a segurança, assim, de o que fazer, como começar, o que é orientação à paz, que é diferente de um atendimento de psicoterapia clínica, por exemplo, para a família. É claro que tem algumas coisas que se atravessam aí, né? Sim. Nesse manejo clínico, né? Com certeza tem. Até porque aqui todos somos psicólogos, né? Então, isso é mais um detalhe. Eu amei o curso que era para psicólogos. Não é assim puxar brasa para o meu assado, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, mas tem algumas questões que são de manejo clínico e que vão aparecer no consultório e que para nós, psicólogos, vai ser mais, eu não digo mais fácil, mas eu acho que vai fazer parte do nosso conhecimento. Perfeito. A gente vai saber manejar isso clinicamente quando algumas questões aparecerem e que vão aparecer. E que vão aparecer. Hoje eu estava dando supervisão para uma... Só porque isso que você falou, eu me lembrei para dar esse feedback, assim, eu gosto de trazer esses exemplos também para vocês irem entendendo do que a gente está falando, né? Isso que a Ana está dizendo, eu estava dando supervisão para uma ex-aluna nossa da segunda turma hoje de manhã, e ela falou, Fabrícia, eu não sei o que eu fiz. Eu falei, como assim você não sabe o que você fez? Aí ela, não, porque a gente vinha num trabalho, o pai, né, que ela atendia junto com a mãe ali, ele apresentando muitas resistências, né, e tal, e cobrando muito dela regras prontas, e eu ali sustentando junto com ela na supervisão. Falei,
o nosso trabalho pode ir além. Ele não é de regras prontas que ele precisa, né? Ele precisa de um processo mesmo de desconstrução de como ele enxerga essa criança, de como ele enxerga a paternidade, né? O ideal de paternidade que ele construiu, tudo aquilo que a gente conversa bastante no curso, que a gente massifica, que a gente enche o saco de vocês. E ela foi, eu falei, encorajando ela a sustentar esse lugar. E aí, né, na última sessão, ele já chegou sem que ela perguntasse nada, falando, olha, tá tudo muito diferente, tá tudo muito melhor e tal. E ela, Fabrício, eu não sei o que eu fiz. Eu falei, como é que você não sabe o que você fez? Vamos aqui, vamos pensar junta o que você fez. E aí ela foi retomando exatamente esses pontos que são o grande diferencial do psicólogo num trabalho clínico, né, com esses pais, né? Eu falei, olha o tanto de reflexão que você propôs para eles, né? E aí ela se surpreendeu porque eles vieram com as soluções, né? Eles chegaram para ela e falaram, porque em tal situação a gente começou a fazer assim, 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 né? Depois que a gente saiu da sessão tal, a gente teve com você, a gente teve tal ideia. E olha que rico a gente poder proporcionar para os pais, né? Um exercício criativo da parentalidade. Eles não estão fazendo o que todos os pais fazem. Eles não estão fazendo o que os manuais de disciplina positiva, comunicação não violenta e por aí vai pregam. Né? Eles estão fazendo algo que eles criaram, soluções respeitosas, que eles desenvolveram a partir de um suporte técnico de qualidade, né? Que a orientadora parental deu. Então, gente, isso não tem preço. E aprender a fazer isso, a gente não aprende a fazer na esquina, né? Tá aí, assim, né, que é o que você está trazendo um pouco, assim, o quanto que o curso acabou sendo um diferencial nesse como fazer, nesse como olhar, né, e que eu acho que às vezes as pessoas que estão aí do outro lado têm muita dúvida, né, de qual seria exatamente esse diferencial do psicólogo num trabalho como esse. Uhum. E é bem interessante porque tu pode botar a tua experiência ali, né? Aliás, tu tem que trazer, tu não tem como trancar, bom, agora eu só, né? É legal trazer, isso vai acrescentar muito. Eu sempre fiz um trabalho, quando ia dar devolução para pais, ou quando atendia pais de crianças e adolescentes, e mesmo quando eu atendo famílias, eu sempre fiz um trabalho que é da criança interior, né? O que a minha criança interior se atravessa quando no meu papel de pais, né? Quando eu sou pai, o que a minha criança interior tem a ver com isso? E é muito rico, gente, porque nós não somos só pais, né? Nós tivemos uma infância, nós tivemos uma adolescência, e como que isso foi para mim? Como é que isso tá, como a gente fala na Gestalt, né? Como é que isso tá fechado para mim? Como eu vivi a minha infância? Como eu vivi a minha adolescência, né? Porque isso vai se atravessar quando eu tenho filhos. Claro que vai. Porque Claro que vai. eu sou uma pessoa. Eu nasço um pai e uma mãe quando eu tenho um bebê. Sim. Né? O Winnicott já dizia isso, né? Os bebês têm a capacidade de fazer as mães se transformarem, as mulheres se transformarem em mães, né? E assim como os pais, né? Sim, então, sim. Trazer essa infância deles, como é que eles eram quando eles eram crianças? Que infância eles tiveram, né? Como é que foi a adolescência deles? Porque isso está imbricado no papel deles. Ih, deu uma hoje, travada né? para mim, Cláudia. Cláudia, ó, Ana. Tava aqui, eu vi a Cláudia na live. Deu uma travada, voltou. Voltou, agora Você está me voltou. escutando? Agora eu tô. Uhum. Então, como que eu fui vai se atravessar no meu presente, não tem Sim. como, né? Então, poder trabalhar isso de uma forma leve, de uma forma com perguntas, né? O que está acontecendo aí, né? E eu já fiz muito isso. E agora, com o método das gurias, com toda a orientação delas, todo o curso, nossa, tu vai colocando coisas ali. Eu estou começando só com a orientação parental. Na verdade, eu estou atendendo 2 pais, que é de orientação parental, e os outros eu ainda continuo atendendo no método antigo, que era: tenho crianças, tenho adolescente, vou fechar, não pego mais criança e mais adolescente, isso já é uma decisão minha. Não sei nem se pode, né, Fabrício? Acho que até tu pode, daqui a pouco, quem é psicólogo clínico, eu ouvi muitas gurias falando,
pode ser psicólogo clínico e também ser orientador. Eu, no meu caso específico, eu não quero mais ser infanto-juvenil. Perfeito. Então, eu ainda tenho alguns que eu vou indo e vamos ver quando é que vão fechar isso, né? Esse atendimento. Mas eu já tenho 2 novos que já são amigas minhas, que atendem criança, colegas, e que me indicaram. Então, Olha que bacana. Sim, sim. Já tenho o pai de uma criança e tenho que é um pai só, pai solo, e tenho um casal que tem uma adolescente que é atendida por ela. Então, eu já estou com 2 atendimentos só em OP. E, nossa, o norte, assim, é outra segurança que a gente tem para ir ali. Muito bom. Muito bom. E é legal, Ana, você trazer isso, porque tem muita gente aqui insegura, né? Até na questão do investimento, e foi uma coisa que a gente falou na live de domingo. Gente, com uma sessão, com uma família que vocês acompanhem, vocês pagam a parcela do curso. Né? E vão poder dar um resultado muito mais, com muito mais segurança. Não vou falar que seja, né? Também aqui não é o meu objetivo falar que o nosso curso é a única coisa, a única forma possível de se fazer um bom trabalho. Mas, de fato, o que a Ana está trazendo é que o curso ajuda a ter mais segurança, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, Ana. Como é que agora que você está atendendo agora em orientação parental, se aventurou, está com duas configurações familiares aí, né? Apoiando 2 configurações familiares diferentes. Então, olha que bacana ela poder fazer a clínica de um pai, né, de um pai solo, para dar conta dessa paternidade, que deve ser uma paternidade muito... Olha quanta desconstrução a gente fazer a clínica de uma paternidade solo, né, que não é comum, não é usual, e a gente poder acolher as dores específicas desse homem, desse homem que é pai sozinho, que é, né, enfim, imagino que seja realmente uma experiência muito bacana. E eu queria que você falasse assim, como é que a metodologia, né, tá te ajudando a tocar esses atendimentos com mais segurança. Então, aquela entrevista que você manda para eles responder, né? Ali já veio muita coisa assim bacana, sabe? Eu nunca tinha atendido um pai solo, já atendi muitas mães solo. Mas essa pessoa, ele veio estudar aqui no Rio Grande do Sul, passou numa universidade aqui federal, de um outro lugar, e eles tiveram um bebê lá na cidade dele, eles eram bem jovens e eles tiveram um bebê. E essa mãe, enfim, eles nunca foram marido e mulher, né? E quando ele veio para cá, ele sentia muita falta do filho. Ele veio fazer a universidade aqui, ele sentia muita falta desta criança. E a mãe estava com muitos problemas pessoais lá. Muitos problemas pessoais. E ele arrecadou o filho dele numa boa e disse assim, ele vai comigo. Tanto hoje, esse menino está com 9 anos, 9 para 10. E ele disse, Ana, eu levava o meu filho para a faculdade. Olha que bacana. E todo mundo cuidava do meu filho lá na faculdade. Então, ele criou este menino. Ele trouxe o menino quando o menino tinha 3 anos. Ele está criando o menino. E assim, ó, a grande dificuldade agora, claro, né? Ele tinha uma criança. Agora, o menino já está assim, fase difícil, muita tecnologia, né? Então, aulas online, o menino não pode mais ver os amigos. Então, o menino, às vezes, traz assim, essa questão, por que você não me deixou com a minha mãe? Então, ele está com muita dificuldade de dar os limites, ele não sabe até onde eu vou, né? Até onde eu posso ir. Então, essa metodologia de tu já conhecer a história antes deles chegar ali, né? Tu também já fica... Não é que tu vai te preparar ou que tu vai seguir ali só no que eles estão falando, mas tu já tem uma ideia, né? Eu estou atendendo aqui um pai solo, né? Então, é muito diferente de quando, por exemplo, tu atende os 2 pais, Sim. ou de quando tu atende uma mãe, né? Os meus recursos internos, eu tenho que estar muito mais preparada, né? Muito mais preparada, porque ainda está muito assim no nosso imaginário. Bom, uma mãe sabe dar conta de uma criança, né? Isso é um pressuposto básico, né? A gente tem esses pressupostos básicos. Bom, eu vou receber uma mãe solo, ok, tudo bem. Como é receber um pai? Como é receber um homem que está aprendendo
a lidar com o filho, né? Como é que é para você, como mulher e mãe, poder trabalhar para que você não vá com um monte de a priores para essa relação terapêutica, né? Para que você não vá já numa aliança com feminina, né? E olhando com olhar julgador as escolhas desse homem. Como é que eu desenvolvo empatia por essa dor, que é uma dor muito específica e que eu não sou capaz de acessar, né? Obviamente porque eu não sou ele, mas também porque estamos falando de lugares completamente distintos, né? Ele está falando de um lugar que é pouco explorado. Uma paternidade solo, por escolha, é um terreno pouquíssimo explorado. Né? Então, isso, assim, e eu acho que essa questão de ele mandou todo o questionário, ali a primeira entrevista, né? Isso já foi me preparando, sabe? Porque eu já fui pensando assim, quem é? Como é um pai solo? Quem é um homem? Eu nunca tive isso. Como é que eu vou trancar, né? Aquilo que tanto a Gestalt fala, né? Os pressupostos básicos. Aliás, eu amo Gestalt, tá? Como você faz com seus pressupostos básicos? Não é que você vai esconder não é que você não vai sentir, mas você ter todo o cuidado com o que você sente, para que isso não se atravesse ali, né? Então, e ele tem, do menino dele, ele tem uma terapeuta muito legal, é minha colega. E ele tem uma terapeuta muito bacana, então ele já está muito acostumado com essas entrevistas clínicas, né? Ele disse, eu já estou super, porque faz tempo que o meu menino vai, então para ele já está tudo bem, assim, né? De contar a história dele e tal. Mas isso que tu está trazendo, Fabrício, é bem importante. Aonde eu guardo as minhas questões em relação a isso? Porque eu, né, sempre fui uma super mãe, né? Imagina, claro, né? E aí, o que eu faço com isso ali que está aparecendo? E aí o método já vai te dando esses caminhos, né? O que tu faz na primeira entrevista, como é que tu vai trabalhando com eles, como é que tu vai compreendendo o que eles estão te trazendo, o que ele estava me trazendo, qual é a compreensão que tu faz disso, qual é a demanda dele, qual é a pergunta dele, né? Qual é a pergunta? A pergunta dele eu não sei lidar com essa situação que o meu filho está aqui, né? Então, o que tu pode fazer? Quais são as estratégias que tu pode usar com o teu filho, né? Como é que é o teu diálogo com ele? Como é que o vínculo é maravilhoso, eles têm um vínculo muito bom, né? Então, falar um pouco assim das várias fases do desenvolvimento, né? O filho dele não é mais o menino de 3, 4 anos que ele conheceu. A fase do desenvolvimento que ele está hoje é outra, né? Ele já desenvolveu um círculo social. Ele já tem um círculo que ele faz parte, que ele sente falta desses amigos, né? Então, muito bacana, assim, poder ir... eu estou com a segunda sessão com ele, vou para a terceira, né? Então, como é que... A primeira foi ótima, assim, né? De poder conhecer a história dele, de poder ver como é que ele se sentia ali comigo, explicar para ele o processo, porque ele também veio perguntando assim, quantas sessões nós vamos fazer, né? Quantas sessões? Qual é o meu tempo aqui, né? Ele se formou, ele já está trabalhando, né? E aí também fui explicando para ele que isso é um processo e que a gente vai construir juntos. Eu não sei, eu não posso dar uma resposta para ele, né? Eu expliquei a diferença de uma terapia. Né? Eu digo, você não está em terapia, isto aqui é uma orientação, onde eu vou te trazer, né, estratégias, né? Vou te trazer estratégias que possam, se fizer sentido para você e para o teu filho, que você pode usar, né? Mas que são... E ele disse, eu estou precisando muito disso. Porque ele disse assim, eu imagino que se fosse a minha mulher, ela saberia essas estratégias. Tadinho, talvez não, né? Mas é uma fantasia. Uma fantasia, né? Aí eu disse para ele, eu digo, olha, eu vou te contar um pouquinho da minha história. E eu me empresto, às vezes, na clínica. Para mim não tem problema de me emprestar, né? Eu digo, olha, eu vou te falar como mulher. Eu, quando tive os meus filhos, eu não tinha muito apoio, eu não tinha quem recorrer, eu tive que construir a minha maternidade, eu não sabia nada de maternagem. Eu brinquei com ele, eu digo, tinha um livro que eu lia na universidade e aquilo era a minha Bíblia.
depois eu conheci o Dr. Lamari. Alguém aí conheceu o Dr. Delamare? Na minha época, não é da época de vocês, na minha época era a Bíblia das Mães. Tudo que eu lia no Dr. Delamare não combinava nada com meus filhos. Ou os meus filhos estavam adiante, ou estavam... eu dizia assim, nossa, tem alguma coisa errada com meus filhos. Sabe aquela coisa de Bíblia, assim, de manual? Sim, sim. Que é o problema da gente ir com essa... Que é o problema que a gente observa da orientação parental, né? Feita muitas vezes por profissionais não psicólogos. Porque tem um modelo e aí o profissional vai com aquele olhar de essa família encaixa ou não encaixa? E não é para encaixar, né? Não é para encaixar. A gente vai ter ali os parâmetros para a gente saber o que é saudável, o que é mais facilitador, né? O que pode ser mais funcional. Mas não é encaixar, não vai encaixar. Não é para encaixar mesmo, né? Porque é muito singular, né? Cada ser humano ele é muito singular, né? Então, são diferentes, com certeza. Agora eu falei da minha... Pode falar, desculpa, pode concluir. Quando eu falei da minha história, de que, assim, para ajudar ele também um pouco a desconstruir esse paradigma da mãe ideal, né? De toda mulher, eu digo, eu tive que construir. Eu digo, e para mim é muito tranquilo falar isso. E eu disse, por isso que eu adoro estar com os pais. Porque a paternidade, ela é construída. Perfeito. Nós não nascemos com esse chip, né? Faça isso que vai dar certo. Nós não nascemos com isso. A gente vai construir de acordo com os filhos. E eu disse para ele, te digo mais, eu tenho 2 e com cada um eu tive que construir diferente. Porque cada um é um, né? Perfeito. E aí, ele foi se tranquilizando, sabe? E foi tirando também essa história de eu me sinto culpado porque o meu filho... Eu tirei, né? Sim. E aí eu tirei e não estou oferecendo o que talvez ele imagine que seja suficiente. Quando, na verdade, o que ele precisa oferecer para essa criança é uma relação segura e autêntica, né? De vínculo. E olha que lindo, assim, mas o que eu acho mais lindo do seu relato, Ana, assim... e que eu quero, né, conversar aí com a nossa... Chamar a atenção aí da nossa audiência. Gente, se não tivesse ninguém para fazer este trabalho de orientação parental, esta pessoa não seria acolhida na dor dele, né? Mas é um nicho novo, mas para quê? Porque existem dores. Essas dores que esse homem está vivendo, se ele não fosse pai, elas não existiriam, não seriam questões para ele. Né? Ele teria se mudado, ele teria feito faculdade em outro estado, ele estaria trabalhando e ele teria outras questões, mas ele não teria questões dessa ordem, de alguém que está vivendo assim, e que é algo, né, que é uma experiência pessoal muito... Ela não é, como você bem destacou, ela não é estanque. Ser pai de uma criança de 1 ano é diferente de ser pai da mesma criança aos 3 anos, que é diferente de ser pai da mesma criança aos 9, que vai ser diferente de ser pai da mesma criança aos 15. Né? Então, assim, você não chega... não, agora atingi esse patamar, pronto, aprendi sobre ser pai e tá tudo resolvido. Não, é uma vivência, como você destacou, é uma construção que exige muito do humano. Existe muito, que mobiliza, como você trouxe no início da live, muitas questões da própria infância, da própria história. Esse homem tomou uma decisão, né, na hora nesse papel de pai, ele tomou uma decisão de mudar de cidade e trazer o filho e criar esse filho sozinho, desconstruindo aí uma série de expectativas sociais, de uma série de estereótipos. E essa vivência, essa escolha, obviamente trouxe muitos ganhos para ele e para a criança, mas também trouxe muita dúvida, muito conflito, muita dor. Né? E se não tem profissionais preparados para acolher essa dor, talvez ele vá até para uma psicoterapia individual, mas não vai ter essa dor devidamente trabalhada. Não vai ter essa sensibilidade que você está tendo, Ana, de, por exemplo, compartilhar... quando você escolhe compartilhar a história da construção da sua maternidade, isso mostra uma sensibilidade, um olhar diferenciado para a dor que ele trouxe, que talvez um psicólogo não preparado, podia ser o melhor psicólogo do mundo, não fosse focar nisso. Não fosse dar a devida atenção para isso. Né? E, consequentemente, não ia trazer intervenções que pudessem dar conta dessa questão. Então, essa pessoa estaria em psicoterapia, numa psicoterapia individual, mas talvez não atendido, né,
nas necessidades e nas demandas que ele traz. Então, quando a gente propõe, gente, isso eu acho muito importante, aí tem muita gente nova, né, acompanhando essa temática, a clínica da parentalidade, ela não compete com nenhuma outra clínica, tá? Não é essa a proposta. Mas é sim, assim como a gente tem clínica, a gente entende que a gente precisa ter o olhar refinado, por exemplo, para infância, um olhar refinado para adolescência, um olhar refinado para terceira idade, um olhar refinado para crianças com TDAH, para pacientes com transtorno de ansiedade, um olhar refinado para cada especificidade das experiências humanas. A gente também entendeu em algum momento, Fabi e eu, que a gente precisava ter um olhar diferenciado para a parentalidade. Para essa vivência que a Ana está, por exemplo, trazendo esse exemplo, do quanto que ela pode ser dolorida. Não são escolhas simples, parecem óbvias, mas não são. E esse homem, principalmente, ele rompeu com o óbvio, né? Porque o óbvio na nossa sociedade patriarcal e machista é deixa com a mãe, que ela sabe o que ela está fazendo, e eu vou tocar minha vida. E aí ele vai na contramão disso, faz essa escolha, mas também depois de um tempo não sabe exatamente como lidar com ela, né? E se você não tivesse ali disponível para acolher esta dor específica, para entender esta dor específica, né? Embasada para fazer isso, ele ia continuar com esse sofrimento e provavelmente aí quebrando a cabeça, né? Claro. E assim, né, Fabrícia, a questão do... ele já vinha muito carregado será que eu estou fazendo certo? Eu acho que eu estou fazendo errado. Então, poder ajudá-lo a pensar no funcional, né? O que funciona, né? O que está funcionando lá? Para ele, né? Na história dele. Para ele. Vamos começar pelo que está bem aí. Eu acho que esse acolhimento, essa amorosidade, né, com aquele ser que está ali, como foi até agora, a tua história até agora, o que funciona aí? E claro que deste funcional vai ter muitas coisas disfuncional, né? Porque eu sempre digo assim, criar filhos é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer pessoa pode criar filhos. Educar filhos é a coisa mais difícil do mundo. Principalmente educar com qualidade, educar com responsabilidade é a coisa que mais dá trabalho. No curso, eu escutava vocês duas falando, e uma coisa que é muito legal, que vocês trazem muita experiência de vocês como mães, né? E eu ficava pensando assim, eu digo, nossa, essas gurias são fera, elas são show, por quê? Com crianças pequenas que vocês têm, né? Cada uma tem 2, né? Isso. A Fabiana com 2 e você com um casal, né? Isso. E as gurias, assim, super atentas a cursos, a lives, né? E nunca descuidando, assim, do vínculo com os filhos de vocês, nunca descuidando com a educação. Gente, isso dá muito trabalho. Muito. É muito hercúleo. de criar filhos, né? Então, quando ele vem, imagina, porque a terapeuta do filho dele podia ter indicado e ele não viu, né? Mas quando ele vem e ele faz esses questionamentos, ele traz essas demandas, aí tem um terreno fértil para ser ajudado, né? Para ser pensado. Vamos refletir sobre isso, vamos ver o que tem aí. E aí, quando ele traz, o que eu faço com essa... Eu não sou concorrente para a tecnologia, ele dizia, né? Porque apesar dele ser jovem, né? Ele não tem 40 anos ainda, mas ele não é muito, assim, da tecnologia, de ficar... Ele não é muito, né? Inclusive, ele disse que se ele pudesse, ele delimitaria mais horários para o filho dele, né? Mas ajudar ele a entender e a refletir, né? Quais são os teus medos aí, né? Que medos tu tem? Qual é a tua insegurança? O que tu pode fazer? Como é que tu está dialogando com o teu filho? Qual é a compreensão que tu tem do teu filho nessa questão aí? E aí, escutá-lo e poder ir ajudando ele nessas estratégias que, na verdade, eu vou começar mesmo a usar mais coisas a partir da terceira sessão. Mas esse acolhimento aí, já sim, primeiro eu já me senti muito tranquila, Fabrícia, muito segura e muito realizada, assim, e muito... É aqui que eu quero estar. Sim. Né? E é bem como tu diz, né?
os pais estão precisando muito, 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 muito de acolhimento. Muito, muito. Ontem eu atendi... Julgamento, né, Fabrícia? Muito julgamento. Isso que eu ia dizer. Ontem eu atendi uma mãe, uma mulher, que eu saí... Eu confesso que eu fiquei muito emocionada, na verdade, ó, só de falar que o olho enche de lágrima. Com uma história, assim, que eu nem sei como que ela deu conta. Mas no final da sessão, ela pôde dizer pra mim, assim, com muita clareza, ela falou pra mim: eu não suporto mais ser mãe da minha filha. E eu só precisava de um espaço para dizer isso. E eu falei para ela, eu falei, então você encontrou esse espaço, né? E ela chorava, assim. E eu falei, você encontrou esse espaço para você poder dizer como você se sente. É claro que... E eu falei, olha para tua história, olha para tudo que aconteceu. O esperado é que você realmente encare essa maternidade como um peso. Mas eu tô aqui para ser o teu suporte, para que você transforme essa relação, para que você consiga olhar para sua filha novamente, né? E enxergar ali a possibilidade de um relacionamento significativo com essa criança, né? E poder ter um ambiente onde ela pode pensar, onde ela pode dizer isso em voz alta, sem ser apedrejada, né? É o que vai trazer para ela a potência para mudar isso. É o que vai trazer para ela um campo ali de reflexão. É claro que eu não vou naturalizar essa fala e falar, realmente, eu odeio a sua filha ainda. Não é essa a proposta. A proposta, como a gente fala aqui sempre, é melhorar a relação entre pais e filhos. Mas para melhoria acontecer, para essa mudança acontecer, primeiro a gente tem que admitir tudo que está antes. Tudo que está impedindo a conexão, tudo que está trazendo tanta raiva, tanta angústia para essa mulher, né? Esta relação com essa criança, né? Foi uma mulher que viveu uma anulação da própria existência. Ela falou para mim, eu não sei mais quem eu sou, não sei o que eu gosto, né? Ela experimentou, assim, a filha nasceu, ela morava na Rússia, depois ela teve que morar no Cazaquistão, né? Com uma criança sozinha e fazendo tudo 24 horas por dia. Com muita dificuldade em muitos aspectos, né? E numa cultura que ela não se identificava, enfim, ela viveu. Sabe quando a gente fala assim, né? Quando a gente... Aquela coisa bem que existe, muito romantizada em torno da maternidade, né? Poxa, no puerpério, tudo que uma mulher precisa, é estabilidade, alguém fazendo a comida dela, é segurança. Essa mulher não teve nada disso, nada, absolutamente nada, né? Eu não sei como ela aguentou. Mas ela aguentou. Ela aguentou. Só que agora ela não está aguentando mais. E se ela não conseguir alguém, né? Se ela não conseguisse ter acesso a alguém que empatizasse com essa dor, não sei nem se essa palavra existe, né? Mas enfim, que solidarizasse com essa dor, que promovesse para ela um espaço onde ela possa dizer tudo que ela pensa em voz alta e a partir disso poder desconstruir, pensar diferente, encontrar outras estratégias, né? Reconstruir a própria identidade, né, projetar onde ela quer chegar no relacionamento com essa criança, tudo isso são passos importantes, né? E ela tem uma criança de 3 anos que dá ataque de bira, mas antes da gente chegar nessa solução dessa demanda mais objetiva, tem um tanto de coisa que precisa ser retomada. A experiência da maternidade para ela não foi simples, não foi fácil, não foi prazerosa até o presente momento, né? Então, existe um trabalho mais aprofundado que a gente acredita, né, que nós como psicólogos, na prática, e o que você está dizendo é isso, que você percebeu que na prática tem um trabalho, né, mais complexo para ser feito em relação aos pais. E aí, Cláudia, eu queria que você dissesse um pouquinho, assim, eu acho que você já deu uma pincelada, mas se você... como é que eu posso dizer assim? Mais especificamente, né, além da entrevista inicial que você trouxe, como é que a metodologia tem te ajudado a, inclusive, pensar aí o prognóstico desse atendimento com os pais? Além do fato de você ter se posicionado, e isso já ter feito diferença, né? Porque só o fato de você se posicionar como orientadora parental fez com que 2 colegas suas te indicassem paciente, né? Então, isso é uma coisa que a gente vem falando muito aqui, né? E no nosso curso a gente tem um bônus de Instagram, né? Uma aula da Ju sobre posicionamento aí na rede social. Que quando a gente se posiciona com segurança, a gente acaba tendo esse retorno também, né? De indicação. Como é que foi esse processo para você? Sim.
Então, e só para voltar ali um pouquinho naquilo que tu falaste da mãe, né? Essa questão de essa idealização, e aí que é importante que os pais possam desconstruir, e eu acho desconstruir isso num lugar seguro, né? Que é na orientação, que é ali no atendimento, porque se isso não vier à tona, vai aparecer na relação com o filho, né? Eu não lembro quem é que dizia assim, mas que se o desvelado não se tornar desvelado, ele vai se tornar velado, né? E tudo que é velado vai ter alguma questão vai aparecer, algum nó vai aparecer na relação de vínculo, né? Então, essa mãe saber o que está acontecendo com ela, né? Que coisa boa isso, né? Eu sei o que está acontecendo comigo, eu sou normal, né? E sou Exato. normal sentir, né? E aí, bom, o que vamos fazer com isso, né? Mas tu falaste das estratégias, né? Do como é que eu vou lidar com o pai a partir de agora? Sim, como é que você acha que a metodologia te deu um norte, assim, para como você vai tocar os atendimentos daqui para frente, a partir dessa demanda que ele trouxe? Então, pretendo trabalhar na próxima sessão com ele a questão do desenvolvimento, né? Falar um pouquinho dessa idade do filho dele, do contexto social, como é que ele está, e como é que está o diálogo, né? Como é que está a relação de diálogo com eles, né? Como é que ele está se percebendo na comunicação com o filho, né? É uma comunicação diretiva, é uma comunicação autoritária? Que estilo ele está usando, né? Que estilo parental ele usa, né? Eu, pelo que eu vi dele, tá? Porque uma coisa bacana, pessoal, que a gente estudou com as gurias aqui, é os estilos parentais, né? E aí, nossa, vem à tona, assim, na cabeça da gente, todos os pacientes que a gente já atendeu anteriormente. Mas é o estilo autoritário, né? O estilo permissivo, né? E na minha primeira percepção dele, tá? Ele tem um estilo mais permissivo. Ele não tem um estilo autoritário e não tem um estilo assim de meio caminho, sabe? Ele ainda não descobriu isso. Acho que ele tem um pouco de receio, penso eu, que ele tem um pouco de receio de ir para o autoritarismo. Porque parece, Sim. pelo que ele fala, que quando ele dá uma enfrentadinha do menino, assim, de colocar limites e tal, o menino vem com toda aquela queixa, né, de por que eu tô aqui e tal, né? Então, E aí já dando uma supervisão assim de leve aqui, de leve, né? Ana, você tá nota 10 aí na metodologia, é isso mesmo, gente. O que a Ana tá fazendo é algo que a gente ensina no curso, que é ela fez uma primeira entrevista tão bem feita que ela já está com uma hipótese diagnóstica super coerente do que pode estar acontecendo, porque você me falando, inclusive trazendo a história dele, é muito possível, né, que ele esteja tendendo para o estilo permissivo, até com medo de perder o amor dessa criança, né? Com medo dessa criança falar assim, tchau, que eu vou embora morar com a minha mãe. Né? Então, como é que eu vou botar limite? Como é que eu vou... se eu tenho uma culpa aí de ter trazido essa criança, se eu tenho uma culpa, né? E aí tem algumas coisas que a gente vai imaginando que pode estar por trás da permissividade. E esse é o diferencial do psicólogo, e eu vou mais além. Eu acho que esse é o diferencial de quem faz o curso com a gente, né? Total. Porque a gente fala isso o tempo inteiro no curso. Pelo amor de Deus, não julguem. Pelo amor de Deus, se você vê ali, você identificou que é um estilo autoritário, você identificou que é um estilo mais permissivo, tudo bem, você identificou. Agora a gente vai tentar entender o que motiva esse estilo, o que sustenta esse estilo. E nesse caso específico que você está trazendo, assim, eu estou super orgulhosa de você, porque eu acho que você está construindo exatamente as hipóteses diagnósticas mais coerentes, que tem aí, pode ter uma culpa, pode ter uma dificuldade de apresentar o limite pela reação que a criança apresenta, e aí quando a criança apresenta uma reação mais exagerada, como ele não tem repertório para lidar com isso ainda, né, vai ter, porque ele está em acompanhamento contigo, já ele vai ter, mas não tem esse repertório ainda, ele prefere então nem entrar no conflito. Né? E aí, quando você começar a testar essas suas hipóteses diagnósticas e confirmá-las ou não, mas enfim, chegando aí o mais próximo possível do que possa estar acontecendo, aí você vai conseguir pensar em estratégias junto com eles, com ele que realmente vão ser úteis, né? Sim, sim. Mas é bem por aí. Arrasando, né? você está arrasando.
Deixa eu só responder uma pergunta aqui. A partir de que período da faculdade a gente pode fazer o curso? Gente, qualquer momento, tá? Na verdade, vocês estão escutando aí a Ana, não sei se você estava, Gabi, eu não sei se você estava desde o início da live, mas a Ana estava exatamente falando, né, o quanto que ela demorou aí dentro da carreira dela para acertar né? Acertar não, mas de poder entender o que ela gostava realmente de fazer, o que brilhava mais o olho dela. Então ela tinha uma dificuldade, ela falou de uma certa dificuldade aí, de uma certa resistência até de atender criança, adolescente e tal, mas que o momento que ela estava com os pais era o momento que fazia mais sentido para ela, né? Mas como a gente não tinha, ela não tinha esse nicho de orientação parental, nem era discutido, né? Enfim, hoje vocês estão tendo a oportunidade ainda na graduação de ter contato com essa temática e de já sair mais direcionado, né? Não que você não atenda outros públicos, mas a gente vem falando assim, é claro que às vezes tem muito psicólogo que tem preconceito com essa coisa do nicho. Ah, porque nicho é coisa de mercado, é coisa de marketing, é coisa de capitalismo. Gente, vamos trazer essa discussão de maneira séria para a nossa área, né? Quando eu estabeleço um nicho, eu estabeleço com quem eu vou me comunicar, eu consigo estudar melhor as dores daquele público com quem eu quero me comunicar, eu me preparo melhor, eu descubro mais rapidamente o meu propósito, tá? Porque é isso, quando o seu marido, né, toma uma decisão mais impulsiva que ele nunca tomou de te dar o curso, ele tá vendo que tem uma coisa ali acontecendo diferente, né? Que essa mensagem te tocou num outro nível. O meu marido fala isso pra mim também, ele falou, não inventa mais nada, fica onde você tá, que é o que você gosta de fazer, você tá realizada e não sei o quê. Então, todo mundo começa a notar e você se sente... a tendência é que a gente faça muito bem, que faça cada vez melhor aquilo que é o nosso propósito. Né? Então, se vocês já desde a graduação tiverem contato puderem estudar e se encontrarem dentro de uma área, mais rapidamente a carreira de vocês vai ser alavancada, mais rapidamente vocês vão ter resultado, mais rapidamente vocês vão se tornar autoridades e referência naquilo que vocês fazem. Então, não tem um período, né? Escutando as meninas, né, Fabrícia, que fizeram o curso, as mais jovens, né, recém-formadas, enfim, ou mesmo assistindo live das gurias das outras turmas, assim, muito tranquilas em relação a isso, né, nos atendimentos delas e trazendo a segurança que elas já estavam por causa do curso, né, e assim, eu não sou mais experiente porque porque isso é uma dádiva divina. Eu tenho mais idade, né? Eu tenho uma amiga que ela diz assim, o diabo não é esperto porque ele é diabo, ele é esperto porque ele é velho. Então, claro, o meu ciclo de vida é muito diferente das gurias que foram colegas ali que estavam indo super bem e outras lives que eu assisti. E eu assisti lives de gurias, assim, muito jovenzinhas e muito seguras com o curso. Muito seguras naquilo que elas estavam dizendo, muito seguras naquilo que elas estavam fazendo, e isso se deve a esse encantamento de vocês e a essa forma que vocês tiveram de montar essa metodologia. Então, a metodologia, gente, é assim fantástica, é muito boa. Eu quero, daqui a um tempo, voltar a falar com vocês, depois que eu exercitar bastante, para poder dizer assim, qual é a diferença? Mas eu já me sinto assim muito tranquila, sabe? Que ótimo, Ana. Fico muito feliz que você tenha aceitado o convite para conversar com a gente. Oi? Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Será que eu mexi em alguma coisa, gente? Vocês estão me ouvindo? Dá um feedback aí, gente, que eu posso ter mexido em alguma coisa sem querer. Tá me ouvindo agora? Não. Ih, gente, o que houve? Eu não te escuto. Tu me escuta? Escuto. Eu não te escuto. Caramba, o que será que aconteceu? E o pessoal aí, vocês estão me ouvindo, gente? Tá, o pessoal tá me ouvindo. Acho que sim. Acho que sim. Mas eu não te escuto. Pode ter entrado alguma mensagem, que às vezes acontece isso, alguma ligação.
Ah, mas ela não me ouve, né, gente? Eu não consigo falar com ela. Ai, que nervoso. Ju, ajuda aí. Ju, ajuda. Não escuto nada, nada. Tá, eu vou... O pessoal pode escrever aqui se me escuta? Acho que sim. O pessoal tá ouvindo nós duas. Bom, eu vou encerrando então, até porque a gente, tadinha, a Ana não consegue mais me ouvir. Mas... Mas ai, que pena, que pena. Mas depois eu vou agradecê-la, né, fora aqui dos bastidores. Eu quero agradecer vocês que estão aí do outro lado, né? Vocês ouviram um pouquinho a história da Ana. Língua de lábios. Vocês que ouviram um pouquinho aí a história da Ana enfim, né? Essa live vai ficar salva para quem não chegou no início. Só queria lembrar, então, antes da gente finalizar, que a Ana foi aluna nossa na terceira turma, deu um pouquinho do depoimento dela aqui, de como foi para ela a experiência do curso. Acho que isso ajuda também vocês um pouco, vocês que estão indecisos, né, a poderem conversar. Acho que vocês podem chamar a Ana no direct, né, dela, podem ajudar, né, tirarem uma dúvida aí mais direta com ela. Acho que agora você vai me ouvir, ouço um barulho. Mais direta aí, né, se vale a pena, se não vale a pena. Ontem eu fiquei com uma que agora vai se tornar aluna no telefone, meia hora, conversando com ela. A gente está aqui super disponível para tirar todas as dúvidas de vocês, porque o que é interessante, assim, a gente não quer vender gato por lebre, a gente quer que quem esteja com a gente, como a Ana, que mergulhe, porque a gente vai junto, a gente acompanha, a gente pega pela mão, a gente abraça virtualmente, por enquanto. Depois a gente vai fazer um super encontro presencial quando tudo isso acabar, com as nossas orientadoras parentais. Mas a gente acolhe, a gente está junto. E, né, só lembrando aí para vocês que a gente já está com 55% das nossas inscrições preenchidas no curso. Então, tendo alguma dúvida, chama a gente. A gente vai estar diariamente aqui às 15 horas conversando com vocês, ora trazendo aluno, ora tirando mais dúvidas mais específicas aí de vocês, tá? O link que está aí fixado O link que está aí fixado é o link onde vocês podem obter todas as informações do curso, né? www.metodoapp.com.br/turma4, onde vocês podem ver informações sobre valores, forma de pagamento, conteúdo programático, a estrutura das aulas. Então, tendo dúvidas sobre essa temática, lá também dentro dessa página tem um link para o suporte. Tá? O suporte da gente está trabalhando aí quase que 24 horas. O pessoal tá tentando responder todo mundo da melhor forma possível. E ficando alguma dúvida, então, vocês podem mandar para eles. E para quem chegou mais para o finalzinho, amanhã é a nossa aula inaugural já, da turma 4, tá? Para quem já, né, está no curso, mas como a gente confia muito na nossa metodologia e a gente quer que vocês tenham contato um pouquinho com como o curso funciona por dentro, né? A gente vai disponibilizar uma forma, né, de acesso para todos vocês que tiverem interesse para participar. Vou chamar para participar da aula. Convidei a Ana de novo. Para participar da aula inaugural. Então, quem tiver interesse agora ao final da live, quem está inscrito nos grupos de WhatsApp. Voltou, Ana? Tá me ouvindo? Voltei. Voltei, tô te ouvindo. Que bom, tava finalizando aqui. Então, quem está nos grupos de WhatsApp, ao final aqui da live, vocês vão receber as orientações direitinho para como participar da aula inaugural amanhã, tá? Vai ser uma aula aberta aí para vocês conhecerem nossa proposta um pouquinho mais de perto. Então é isso, Ana. Eu queria te agradecer pela sua generosidade, pela sua disponibilidade de estar aqui falando tão abertamente, né, tão honestamente com a gente sobre a sua experiência aí com a nossa metodologia. Muito obrigada, tá?
Fabrícia, eu que agradeço e quero voltar aqui, tá? Quero voltar numa outra live daqui a um tempo. Opa, vai! Né? Porque vou estar com certeza com muito mais segurança e já com a metodologia de vocês toda assim bem organizadinha. Mas eu diria para o pessoal que está aqui conosco, se vocês quiserem se dar um presente, façam o curso. É muito bom e vocês não vão se arrepender, tá bom? Linda, muito obrigada. Tá? Obrigada a vocês. Por aí, então. Obrigada a vocês que ficaram também com a gente aqui até agora. Um beijo grande. Tchau, tchau.